Conforme nós vamos nos aproximando da Páscoa, nós estamos lendo o Evangelho de São João e as controvérsias entre Jesus e as autoridades dos judeus, seus líderes que não o reconhecem como Messias. Então ontem nós escutamos o relato da cura do filho de um oficial do rei, e porque era sábado, o dia em que Jesus o curou, os judeus então o perseguiam. Na verdade, a cura do paralítico que estava à beira da piscina de Betesda. E é por causa dessa cura que acontece essa controvérsia entre Jesus e as autoridades dos judeus a respeito do sábado. E Jesus diz: o meu Pai trabalha sempre, por isso eu também trabalho. E Jesus começa a falar sobre a sua intimidade com o Pai, sobre a sua relação com o Pai, que ele é o Filho unigênito, e os judeus percebem que Jesus fala de um modo que ele é igual a Deus. Para eles, Jesus era um blasfemo, porque sendo homem, se igualava a Deus. E, no entanto, é justamente o contrário. Sendo Deus, ele se fez homem, se fez um de nós. Depois Jesus fala sobre a ressurreição, que ele recebeu do Pai o poder de julgar, e que ao ouvirem a sua voz, os mortos se levantarão. Aqueles que ouvirem a voz do Filho do Homem se levantarão dos túmulos, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Uns para receberem a recompensa e outros a condenação. Então Jesus lhes fala sobre a ressurreição dos mortos, sobre o juízo final. Jesus aproveita aquela ocasião para um discurso escatológico. E assim ele mostra quem ele é, qual é a sua missão. Na sua primeira vinda ele veio para salvar, ele veio como Salvador. Na sua segunda vinda ele virá para julgar, ele virá como juiz. E acontecerá, por ocasião da sua vinda, a ressurreição e, consequentemente, aqueles que ressuscitarem poderão receber, todos vão ressuscitar, mas alguns para a vida e outros para a morte. Uns para o prêmio e outros para o castigo. Jesus se apresenta na condição de juiz, é aquele que foi estabelecido acima de todos, porque é o Filho do homem e ao mesmo tempo é Filho de Deus. Então Jesus, nesse debate com os fariseus, nesse debate com os judeus, vai revelando a sua identidade divina, porém eles não o reconhecem, eles não o aceitam como tal.
Mesmo depois, mais à frente, quando Jesus ressuscita Lázaro, eles não o aceitam, eles não o reconhecem, apesar dos sinais que Jesus realizava. Mesmo tendo visto a cura do paralítico, e antes disso, a cura do filho do oficial romano, do funcionário do rei, apesar dos muitos sinais de Jesus, eles não acreditavam, eles estavam mais preocupados com algumas minúcias da lei. O coração deles estava fechado e, apesar do que viam, não acreditavam. E isso é um alerta também para nós, que vemos os sinais de Deus, mas nem sempre acreditamos, às vezes duvidamos, questionamos, apesar de vermos os sinais, as manifestações do poder de Deus, as demonstrações do seu amor, da sua misericórdia. E na primeira leitura, o profeta Isaías fala da ternura de Deus, do cuidado de Deus. Muitas vezes as pessoas têm uma visão equivocada do Antigo Testamento, às vezes até caindo numa heresia, como no passado a igreja condenou. Havia quem dizia que o Deus do Antigo Testamento era um Deus severo, um Deus diferente do Deus do Novo Testamento. Obviamente, não pode ser outro Deus, há um só Deus. E que o Deus do Novo Testamento, esse sim, é amoroso, é misericordioso. Mas, na primeira leitura de hoje, nós temos aí uma manifestação dessa ternura, desse cuidado de Deus. Ele dizendo ao seu povo: disse Sião, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela não se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Eis que estás gravado na palma de minha mão. Então Deus manifesta o seu zelo, os seus ciúmes até pelo seu povo. E como ele, assim como uma mãe, zela pela integridade, pelo bem-estar, pela segurança do seu povo. O povo se queixava, o povo duvidava, e Deus diz: eu estou aqui, cuidando de ti. Então peçamos que nós sejamos capazes de ver os sinais que Deus nos dá, que nós não sejamos incrédulos, como foram muitos dos judeus, mas tenhamos fé, acreditemos no Deus que enviou ao mundo seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados, no Deus que enviou, que amou tanto o mundo, que nos enviou o seu Filho como Salvador. Amém.